tarde. Obrigada por se juntar a nós nesta J Editors Talk em parceria com a EasyPay. As subscrições de serviços são um modelo de negócio em franco crescimento. Nos dias que correm, cada vez mais empresas, ao vender os seus produtos e serviços, criaram a opção de subscrição para os seus clientes. O objetivo é acelerar o crescimento das suas vendas, fortalecer a sua cadeia de valor e ainda fidelizar o cliente final. A fidelização do cliente é um dos temas mais desafiantes e que exige acompanhar as preferências do cliente, as suas necessidades e o seu comportamento de compra. Com o crescimento exponencial do e-commerce, a realidade está a mudar e é necessário criar as formas de venda que sejam não só as mais atrativas para o cliente final, como permitam gerir melhor os negócios e potenciar as vendas. É isso mesmo, Marta, e ao longo desta conversa vamos explorar o modelo de negócio das subscrições e perceber sobretudo o trabalho que é feito nos bastidores por empresas como a EasyPay, que se encarregam dos sistemas de pagamento. Por isso, hoje são nossos convidados Luís Diniz, Managing Partner da Growvox, Sebastião Lancastre, CEO da EasyPay e André Jordão, CEO da Barking. Sejam os três muito bem-vindos, boa tarde. Sebastião, comece por si. As subscrições como forma de venda regular têm ganho muito mercado em variedíssimas áreas de negócio. Eu pergunto-lhe como é que olha para este modelo. Boa tarde a todos. E nós olhamos, a EasyPay olha para este modelo como uma grande oportunidade aqui também de negócio e de suportar as empresas que se querem transformar. Mas eu começaria por dizer que, enfim, todos nós estamos habituados às subscrições e se calhar quando olhamos para um débito direto de um pagamento de um ginásio, se calhar não estamos a pensar bem que aquilo possa ser uma subscrição, mas na realidade é. Ou seja, enfim, usando aqui o exemplo do ginásio, o que os ginásios faziam era transformar uma anualidade, portanto uma anuidade, em mensalidade. Só que isso, que no princípio era uma subscrição, agora está-se a transformar muito mais, porque o que as empresas se aperceberam foi que, mais do que usarem um sistema de cobranças com alguma regularidade, podem lançar serviços, agregar valor a esses serviços e ter, no fundo, uma previsão de receitas mais regular. E é um bocadinho isso que as empresas estão a fazer agora, e depois nós vamos ver aqui alguns exemplos ao longo desta talk, mas é exatamente isso, ou seja, como é que eu transformo aquilo que é a venda de um produto num serviço. Esse é o grande desafio. Mas também há um outro desafio, e eu lanço já aqui, só para nós percebermos o que é que pode acontecer, que tem a ver, no fundo, com o custo de captação de um cliente. Enfim, todos nós sabemos que, enfim, pôr um cliente dentro de uma loja, e neste caso, enfim, pode ser online ou até mesmo na parte física, tem um determinado custo. Há muitas empresas que se dedicam a tentar obter esse valor. Afinal, quanto é que custa captar um cliente? Mas eu diria que mais do que captar o cliente aqui no serviço das subscrições é mantê-lo a seguir dentro da nossa estrutura de negócio ou da nossa empresa. E, portanto, eu diria que mais do que abrir um negócio cujo modelo é subscrições, o que é verdadeiramente desafiante é mantê-lo aberto. E qual é aqui o fator de sucesso que o Sebastião diria que faz tantas e tantas empresas adaptarem cada vez mais a sua oferta para estas soluções? Muito bem, eu diria de uma forma muito rápida é a previsão de receitas, ou seja, enquanto que se eu tiver uma loja aberta eu nunca sei quantos consumidores é que me vão entrar pela loja adentro, no caso de eu ter um serviço de subscrição, eu tenho uma previsão muito apurada daquilo que são as receitas. E dando já aqui alguns números, não é? Para nós percebermos, portanto, se eu tiver um universo de 100 clientes no serviço de subscrição, é muito provável que eu no final do mês consiga manter 80 e, portanto, entre aspas, perdi 20. O que significa que vou ter que captar mais clientes no próximo mês. Mas é exatamente isso, é a previsão das receitas e, sobretudo, também, obviamente, o desafio de saber em tempo real aquilo que os clientes procuram e, portanto, satisfazer esses desejos deles para os manter, enfim, como foi dito aqui na introdução, para os manter fiéis.
Muito obrigada, Sebastião. Luís, dentro da vossa experiência na Growvox e análise de CRM a que tem acesso, como caracteriza o consumidor hoje em dia no seu comportamento de compra e o que tem mudado? E pergunta ainda se é mais exigente. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer podermos partilhar aqui algum do nosso conhecimento neste tema que é tão pertinente. E falando aqui do consumidor, eu diria bastante mais exigente. A verdade é que nós neste momento assistimos a um aumento constante na procura, como nunca antes visto. Portanto, o nosso consumidor, ele está nas redes sociais, ele pesquisa em motores de busca, ele pesquisa em comparadores de preço, ele está em vários canais. O Sebastião falou aqui de um tema bastante importante relacionado com a aquisição deste consumidor, okay? Deste cliente ao qual nós queremos que ele tenha maior rentabilidade para o nosso negócio. Então, esta exigência está toda muito relacionada com este contacto com o cliente e com ele estar em todo o lado. Portanto, ele vai procurar e vai encontrar à distância de um clique toda a concorrência que tenha para o produto que nós temos para oferecer. Luís, mas na sua perspectiva, como acha que afeta diretamente as estratégias das empresas que querem garantir crescimento e fidelização do cliente? Temos logo aqui um ponto muito pertinente, é que obriga mesmo, é esta palavra que nós temos que reter, as empresas a terem uma presença digital. Okay? Neste momento não pode existir desculpa, porque uma empresa que não tenha uma presença digital vai perder vendas e pode ter o seu modelo de negócio inviabilizado. Portanto, vivemos um excelente momento para a transformação digital, a tecnologia está ao nosso dispor. Hoje em dia é muito fácil nós lançarmos uma loja online, temos basicamente tudo pronto, conseguimos ter plataformas em que numa semana conseguimos lançar uma loja online, temos empresas como a EasyPay que num espaço de umas horas conseguem nos fornecer ferramentas que nos permitam receber pagamentos com validação em tempo real. Tudo isto cria uma dinâmica de mercado nunca antes vista. Portanto, os desafios vão estar muito relacionados não com a vertente tecnológica, mas com a transição da experiência do cliente, a empatia, para um mercado digital. O cliente não estava, há muitas pessoas que não estavam habituadas a esta presença, estavam habituadas a comprar online e então vão querer fazê-lo. Então o desafio aqui é como é que eu levo a mesma experiência que este cliente tinha numa loja física, em que estava habituado a ter um trato mais pessoal, para uma experiência online. Então é aqui que as empresas se devem preocupar, a experiência ao cliente, o foco no cliente. E algo que eu gostaria também aqui de partilhar é que quando nós falamos em CRM, falamos de relacionamento, ok, com este cliente. Então esta é a palavra-chave. Depois um dado também muito interessante relacionado com e-commerce é que este ano tivemos 3 meses em que nós assistimos a um crescimento em que em circunstâncias normais teriam sido necessários 10 anos para atingir este crescimento. Ou seja, as coisas estão a acelerar a um ritmo bastante impressionante na minha opinião. Muito obrigado, Luís. André Jordão, enquanto que já percebemos que umas empresas se reinventaram e continuam a reinventar para criar soluções de subscrição dentro da sua oferta, surgem cada vez mais empresas 100% assentes neste modelo, que é o caso da Barkin. Como é que construíram a vossa oferta de valor para atrair o maior número de clientes e o que é que tiveram em conta nesse processo? Muito boa tarde a todos. Primeiro um contexto muito rápido sobre o que nós fazemos. A Barkin é um serviço de subscrição para animais de estimação que entrega alimentação personalizada e veterinária incluída, ou seja, imaginemos que nos pagam 45 euros por mês e nós entregamos uma caixa com alimentação personalizada para o seu cão e para além disso tem sempre acesso à nossa plataforma a um veterinário dedicado. E, portanto, resolvemos várias necessidades regulares dos nossos clientes. Estamos a operar em 3 países, embora ainda sejamos uma empresa muito jovem, 3 anos. E eu diria, respondendo à sua pergunta, 3 ou 4 focos diferentes. O primeiro cuidado é de responder a uma necessidade regular para os nossos clientes. No nosso caso, é a alimentação. O cão tem que comer todos os meses, mas também precisa de atendimento especializado muito regularmente. E, portanto, uma necessidade regular para um potencial de uma alta taxa de repetição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, diria, ligando com o que o Luís acabou de dizer, que é a experiência, o foco numa experiência surpreendente que contraste com os padrões
que o cliente está habituado a encontrar online. Também a diferenciação logo à cabeça, o cliente perceber em 5, 7 segundos que a nossa oferta é bastante diferente e, essencialmente no nosso caso, é com a adição do serviço no topo dos produtos. Portanto, nós não transferimos simplesmente produtos do ponto A para o ponto B, nós incluímos uma layer de serviço já incluída por defeito no preço mensal que paga. E daria, quarto lugar, talvez uma boa arquitetura dos canais de marketing online, desde a marca até aos canais pagos, portanto bem estruturado e bem segmentado de acordo com o tipo de cliente com quem estamos a falar. E claro que nós, a partir do momento em que formulamos o nosso serviço, estamos a assumir pressupostos, aquilo que nós conhecemos no mercado, mas aí em diante o que comanda é data, portanto são os dados que os clientes nos dão, tanto quantitativamente, os dados, os números, quanto qualitativamente, ou seja, o feedback que o cliente nos dá do que valoriza, o que não valoriza e porque é que retém no serviço, mais ou menos. E de acordo com isso nós vamos formulando e iterando no serviço. E quando estavam a criar a Barkim, porque é que optaram por um modelo de subscrição e de que forma é que o André acha que isso contribuiu para a redução da taxa de abandono da conta? Normalmente quando se fala de subscrição, conveniência é a palavra que é mais dita. Eu diria que hoje em dia, dados precisamente os clientes serem muito exigentes, conveniência já é um pré-requisito, portanto o cliente já está à espera de uma conveniência máxima, especialmente online. No nosso caso foi para resolver vários problemas do nosso cliente, não só a conveniência de integrarmos a resolução de vários problemas num único serviço, como veterinário e alimentação, mas também nós temos que oferecer mais valor ao cliente, porque não nos podemos esquecer que um serviço de subscrição tem muito potencial para um negócio, mas só tem potencial para um negócio se conseguirem oferecer muito valor acrescentado versus a compra one-off para o cliente. No nosso caso, eu diria que é a curadoria, em primeiro lugar, a personalização, portanto nós temos o nosso serviço personalizado de início ao fim da customer journey do cliente, o preço-qualidade, se repararmos bem, a maioria dos serviços de subscrição com maior tração, aquilo que faz é criar uma oferta disruptiva ou disrompendo a cadeia de distribuição de um determinado serviço para não haver muito menos middleman e, portanto, oferecermos um preço imbatível ao cliente, que é também o que nós fazemos. E eu diria que nisto tudo o storytelling é mais importante que nunca, especialmente online, onde o cliente tem um ciclo de atenção muito, muito curto e, portanto, eu diria, tem jeito de aconselhamento que transferir um modelo para subscrição não é simplesmente começar a cobrar aos clientes ao mês, muitas vezes é preciso mesmo reimaginar o modelo de negócio para, ligando com aquilo que eu comecei a dizer, que é atender a uma necessidade regular do cliente. Muito obrigada, André. Sebastião, quando pensamos em subscrições, muitas vezes podemos pensar também que é apenas uma estratégia da empresa para nos prender, mas na realidade elas nascem com o objetivo de dar mais poder ao cliente e de dar ganhos de eficiência na gestão dos pagamentos. Eu pergunto quais são os benefícios para o cliente de uma subscrição. Exatamente. Os grandes benefícios é concentrarmos aqui na parte do poder. E muitas vezes nós podemos ser levados a pensar que ao estarmos a fazer uma subscrição vamos ficar amarrados durante um período de tempo a ela e nada mais errado do que isso, porque estas subscrições, aquilo que têm que entregar é verdadeiramente todo o poder ao consumidor, que se ele não sentir isso, se ele não sentir, enfim, como o André estava a dizer, se ele não sentir que está a ser valorizado, ele vai querer abandonar. E, portanto, coisas tão simples como, enfim, eu comecei uma subscrição e associei a ela um cartão de pagamento, mas agora preferia que essa subscrição fosse paga através de uma conta bancária. Portanto, uma operação tão simples como essa, no fundo, é dar poder neste caso, ao consumidor. E, porque todos nós hoje em dia somos muito dinâmicos e, portanto, se calhar eu tinha um cartão de um banco que já não tenho e agora dá mais jeito, porque entretanto me casei ou me juntei, dá mais jeito ser numa conta bancária, portanto eu tenho que poder fazer essas alterações, ou porque a empresa me ofereceu um novo serviço e eu quero fazer um upgrade,
ou se calhar quer fazer um downgrade, não é? Se calhar eu tinha, enfim, usando aqui o exemplo do André, eu tinha 3 cães, agora tenho 2, enfim, houve um, enfim, que foi até ter até às estrelas, não é? Para dizer aqui uma palavra mais bonita, e pronto, e portanto eu quero reduzir aqui o meu serviço. Ou porque quero alterar a periodicidade, ou porque eu quero suspender durante algum período, porque não estou em casa para receber um serviço e, portanto, se nós sairmos aqui da comida para os animais domésticos e entrarmos na entrega de fruta e verduras em casa, e se eu estou de férias ou se eu estou temporariamente porque fui viajar fora de casa, eu não quero que me vão lá entregar a fruta e as verduras, não é? Porque aquilo não vai servir para nada e, portanto, eu tenho que conseguir suspender. No fim de tudo, eu tenho que poder conseguir também cancelar, não é? A minha subscrição. Eu, afinal de contas, não quero, por alguma razão, não quero manter esta subscrição. E no fim disto tudo vem I want my money back. Ou seja, o serviço foi mau, vocês não superaram as expectativas que eu tinha, correu aqui uma coisa muito a mal, eu quero o meu dinheiro de volta porque eu de facto não tive esse serviço. E portanto, eu percorri aqui mais ou menos algumas características que são necessárias adicionar a um serviço de subscrição para que o consumidor se sinta confortável de que a qualquer momento ele pode alterar. Isto significa ele ter poder, portanto o poder tem que estar na mão dele para ele se sentir confortável que quando vai aderir ele tem todas estas características ao seu alcance, todos estes pequenos fine-tunings ao seu alcance de um serviço de subscrição e ele pode alterar e de certeza que ele vai aderir. E depois, enfim, como eu dizia na minha primeira intervenção, não custa abrir, o que custa é manter aberto, não é? Pronto, portanto aí depois depende da empresa em permanentemente surpreender o cliente e ouvir as necessidades dele e transformar, no fundo, essas necessidades rapidamente em novos produtos ou novos serviços. Obrigado, Sebastião. Luís, chegamos aqui a uma conclusão que a experiência do consumidor é chave. Com o aumento da experiência de consumo online, eu pergunto-lhe como é que o modelo de subscrições permite aumentar, por um lado, a recorrência de compra por parte do cliente e, ao mesmo tempo, contribuir para o aumento de receitas. É muito importante nós entendermos neste processo que a subscrição não deve ser vista como uma forma de repente, eu vou obrigar o cliente a comprar-me algo mensalmente. E isso vai ao encontro do que o Sebastião nos transmitiu, relacionado com este poder. E aquilo que é a experiência também da Barkin e de outros operadores que trabalham muito bem com o mercado de subscrições. Aquilo que nós temos que ver é que este modelo de subscrições é uma forma de eu me relacionar com o cliente. E, no fundo, aquilo que nós temos que fazer é antecipar as suas necessidades. Portanto, se eu sei que o meu cliente vai precisar de um determinado produto semanalmente, mensalmente, trimestralmente, eu posso antecipar essa compra dando-lhe um serviço que lhe garante essa qualidade. O que é que também muitas das vezes é errado? As empresas pensam que isto está só associado a um desconto. Ok, eu dou um desconto ao cliente e posso passar a ter uma subscrição. Não, aquilo que nós temos que pensar é numa proposta de valor que realmente seja adequada às suas necessidades. O tal lifetime value, okay, que falámos e que ele está muito bem inserido naquilo que é uma jornada de consumo normal. Portanto, entre eu precisar do produto, ir procurar online, ir ver às minhas lojas onde eu costumo comprar e discutir e analisar preços. Então é muito importante que este sistema e esta forma de relacionamento esteja inserida muito bem nesta jornada, porque no fundo o que é que nós queremos? É que sempre que o cliente tenha a necessidade de adquirir novamente aquele produto, ele deixe de pesquisar e passe a fazê-lo sempre connosco. Então aqui é muito... lá está, relacionamento com o cliente, é aquilo que eu considero que seja esta chave para um aumento de receitas e uma proposta de valor adequada. Vemos então que as subscrições ajudam a fidelizar um cliente e não a prendê-lo, são também um sinónimo de flexibilidade, transparência e dão poder ao cliente, mas ao fim do dia como é que isto funciona? Correto. Acho que é mesmo essa a chave, esta transparência e esta flexibilidade. Ou seja, eu acho que é muito importante que não haja um contrato de fidelização. Esta fidelização ela tem que ser feita com o produto. Portanto, a partir do momento em que eu obrigo o cliente a assinar um contrato em que ele vai ter que adquirir o meu serviço mensalmente por 12 meses, eu já não considero que isto seja
uma subscrição, portanto, porque eu não estou a dar esse poder e essa flexibilidade. Portanto, ele tem que sentir este relacionamento com o cliente. Portanto, quando eu falo de fidelizar, é muito importante nós retermos aqui a criação de empatia com o cliente. O entregar um valor claro para o cliente e no final do dia satisfazer as suas necessidades. Porque sabemos muito bem que o modelo de negócio mais eficaz é aquele que cresce organicamente e que não está dependente sempre de adquirir novos clientes através de campanhas publicitárias, de descontos. Há mais do que provas dadas de modelos que crescem organicamente, não pelo preço, mas porque se preocupam em dar uma experiência que outras empresas não conseguem, e esse é o desafio, porque não é fácil lidar com o mercado e com todas estas exigências do cliente. Muito obrigada, Luís. André, na implementação de subscrições, os pagamentos são fundamentais. Como é que a Barkin faz a gestão das subscrições e qual a estratégia de pagamentos que implementou? Em primeiro lugar, eu diria que nós deveremos ter vários métodos de pagamento para atendermos a segmentos muito diferentes, portanto é extremamente importante para uma taxa de abandono mais baixa possível na altura de checkout, que tínhamos várias possibilidades e oferecer flexibilidade ao cliente. Em segundo lugar, eu diria oferecer as opções que são standard, tanto no tipo, portanto nos tipos de pagamentos que nós oferecemos, mas também em interação, portanto que nada seja surpreendente para o cliente em termos dos dados que nós pedimos, da forma como nós pedimos. Em terceiro lugar, diria extremamente importante a localização dos métodos de pagamento, porque em muitos países, como em Portugal, existem métodos de pagamentos com especificidades ou mesmo únicos do local, do país. Em Portugal nós temos o caso da referência multibanco, que tem uma penetração enorme em e-commerce. Eu diria, por último, que todas elas permitem uma experiência de auto-charge, ou seja, de débito automático, equiparável a um débito direto. Portanto, se estamos a falar de um cartão de crédito, que possamos guardar as informações para um débito posterior, obviamente com autorização do cliente, não só pelo interesse óbvio do negócio, de termos o poder de quando for o próximo débito e obviamente, mais uma vez com autorização do cliente, o podermos fazer, mas também para que o cliente retire o máximo de conveniência de um serviço de subscrição, que é a automatização e o serviço funciona ongoing, sem ter que nos chatear em colocar uma nova order ou um novo checkout a cada encomenda. André, mas como imagina que vai evoluir este modelo de subscrições para o mercado em geral? Eu resumiria duas grandes tendências. Uma, produtos aliados a serviços, portanto, não só o e-commerce clássico, mas complementar com serviços no topo deste e-commerce de produtos físicos. E a segunda grande tendência, diria, personalização. Nós neste momento temos uma grande oportunidade de negócio para negócios digitais ou negócios que se queiram transitar para digital, e por causa do impacto da pandemia, que está a acelerar muito a penetração digital em todo o mundo, e na Europa também estamos a assistir a um aumento, a uma velocidade que demoraria 3 ou 4 anos a lá chegar a ritmos pré-Covid. E eu diria que três grandes alterações com esta crise, mas que traz enormes oportunidades para serviços de subscrição, são, em primeiro lugar, novos segmentos de e-commerce. Pela primeira vez ouvi a minha mãe a comprar online, e isso é apenas um sintoma simbólico de novos segmentos a ir comprar online que demorariam muito a lá chegar. Obviamente que estes segmentos também procuram muito por aconselhamento, e lá está a oportunidade do serviço aliado aos produtos. A segunda, eu diria, um gasto, um income muito menor dos clientes, portanto, isto exige uma adaptação da estratégia de pricing para termos sempre uma oferta mais económica. E a terceira, diria mais uma vez, ameaça como uma oportunidade, que é um takeover geral pela Amazon. Portanto, a Amazon está também a perceber-se que a oportunidade é enorme e está a dobrar os seus investimentos em aquisição de clientes, mas isso também é uma oportunidade, porque o que a Amazon faz é a pura conveniência, portanto, a pura transação baseada na velocidade e na eficiência logística, e a diferenciação versus a standardização é precisamente a humanização com o serviço, que sou ou que seja humano, e portanto aquilo que nós vamos assistir é um shift de foco
é num marketing com um espectro muito largo para uma personalização, uma individualização total do serviço, do início ao fim. Obrigado, André. Sebastião, estamos já quase a terminar esta conversa e acho que chegamos a um consenso de que as subscrições nascem com o objetivo de dar uma experiência de compra mais simples possível, com a menor fricção possível e devolvendo, ou dando, neste caso, poder ao cliente. Eu pergunto-lhe qual é hoje o grau de complexidade para uma empresa que queira lançar um sistema de gestão de subscrições? Bom, felizmente existem empresas como a EasyPay que no fundo tornam tudo mais simples, não é? E nós aqui acho que fazemos mesmo jus ao nosso nome. Não é? É evidente que as subscrições têm uma complexidade inacreditável, não é? Para aquilo que nós vimos, quer dizer, só todas as características que um consumidor pode alterar numa subscrição, alterar o instrumento de pagamento que está por trás, a periodicidade, o valor, etc. Pronto, tudo isso levanta aqui uma complexidade gigantesca. A ideia da EasyPay é exatamente simplificar isso, não é? E muitas vezes nós somos comparados, enfim, em relação aos bancos, a dizer, mas os bancos também me fazem débitos diretos. Mas, enfim, como o André estava a dizer, não pode haver mais errado do que nós estarmos aqui a comparar uma coisa que é um produto com aquilo que a EasyPay faz, que também é um serviço, não é? Porque, na prática, enfim, se eu tiver um serviço de subscrição, eu vou ter que enviar essa informação para dentro do sistema financeiro, seja pedidos de pagamento através dos cartões Visa e Mastercard, seja o envio de ficheiros de débitos diretos para os bancos. Mas a seguir vêm as respostas, não é? Portanto, ou seja, e provavelmente eu não consegui cobrar toda a gente. E a grande questão é, e o que é que eu faço a seguir? Bom, o que eu faço a seguir, no caso dos bancos, é nada, não é? Ou seja, a própria empresa teria que instalar e desenvolver todo o sistema. No caso da EasyPay, nós tentamos logo cobrar uma segunda vez e uma terceira vez e, enfim, se ao fim da terceira tentativa de cobrar um serviço de subscrição não tivermos sucesso, então vamos interagir com o consumidor e vamos basicamente informá-lo e dizer-lhe, olha, nós não conseguimos cobrar, você quer manter o serviço de subscrição, tem aqui instrumentos de pagamento alternativos. Por exemplo, em Portugal funciona uma referência multibanco ou um MBWay, por oposição a um cartão de pagamento que ele tinha usado e que por alguma razão nós não conseguimos cobrar. Mas, enfim, as dores não acabam aqui, porque depois também há as reclamações por parte dos utilizadores, não é? Portanto, os reembolsos, ou as reversões, ou os chargebacks, enfim, há um monte de nomes para isto e, portanto, aqui também a EasyPay tem um serviço que ajuda, no fundo, as empresas a rapidamente se aperceberem do que é que está a acontecer, ou seja, que tipo de devoluções é que estão a ter. Portanto, tudo isto tem que ser acompanhado com um back-office moderno, com um nível de informação que a qualquer momento eu possa saber tudo sobre uma determinada subscrição. E, portanto, para concluir, e fazendo aqui uma comparação direta com os bancos, portanto, isto não é só enviar ficheiros, isto não é só a parte da transação, como o André dizia. Não é só cobrar. Não é. Infelizmente não é. Ou felizmente no caso para a EasyPay, pronto. E mesmo, enfim, nós sabemos que está a chegar a Amazon Pay, também há de chegar, e o Google Pay também há de chegar, mas de facto o que eles não têm são estes níveis de serviço, ou seja, por trás destas mega empresas, apesar de estarem pessoas, estão muito mais máquinas, portanto é difícil nós conseguirmos falar com um operador de uma Amazon ou de uma Google, ou mesmo de uma Apple. Impossível, não é? diríamos mesmo. Pronto. E portanto é aqui que nós nos destacamos e é aqui que nós nos diferenciamos, é pelo nível de serviço, é porque nós, acima de tudo, com toda a experiência que nós já temos, e a EasyPay em Portugal é um player muito importante do ponto de vista das subscrições, e não falo só de ginásios e das ONGs, tipo Unicef ou Fitness Hut, enfim, pelos quais nós somos conhecidos, mas também por meios, enfim, como o público ou como o observador, enfim, que usam a nossa infraestrutura, no fundo, para fazer os seus serviços de subscrição. E, portanto, as empresas, ao chegarem perto de uma EasyPay, aquilo que vão ganhar, enfim, além de todos os serviços que eu já disse, é a experiência, ou seja, nós rapidamente vamos conseguir que eles estejam no ar com um serviço de subscrições killer. Sebastião, só para terminar então, eu pergunto-lhe como é que a EasyPay pode ajudar, já aqui percebemos, mas como funciona o sistema automático de subscrições da EasyPay e quais as grandes vantagens para empresas que trabalham com a vossa solução? Portanto, basicamente, enfim, através da APIs ou no back-office, portanto, o serviço pode ser iniciado
E quando ele é iniciado, é imediatamente dito, a primeira coisa é qual é que é o instrumento de pagamento que vai estar por trás, quando é que ele vai começar e se nós queremos cobrar alguma coisa à cabeça. Ou seja, às vezes existem nos serviços de subscrição, olha, você por aderir vai pagar 25 euros e depois fica a pagar, enfim, enquanto tiver o serviço, 7 euros por mês ou quinzenalmente, enfim, porque não só as periodicidades como os valores podem ser muito variáveis. E, portanto, é uma instrução tão simples quanto essa. A seguir, é a responsabilidade da EasyPay tentar cobrar e, na prática, a empresa fica só, enfim, com o ónus, que já não é pouco, de provar que o serviço vale mesmo a pena, seja qual for o valor que esteja a ser cobrado. Portanto, eu diria que é uma instrução tão simples como fazer uma transferência bancária. No caso da EasyPay, se conseguem fazer serviços de subscrições. Muito obrigada, Sebastião, Luís e André, por esta conversa tão interessante e tão importante nos dias de hoje. Já sabe que pode rever esta talk e muitas outras no Facebook e na JETV do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.